Caro colega, esse vídeo foi produzido com o objetivo de abordar um documento muito importante, a Declaração de Óbito, cujo preenchimento exige especial atenção. As informações sobre mortalidade são indispensáveis para a análise das condições de saúde da população. Para que essas informações sejam confiáveis e possam ser utilizadas com segurança, é necessário que contenham dados corretos e completos. Caso contrário, todas as avaliações feitas a partir delas estarão prejudicadas. A Declaração de Óbito guarda informações fundamentais para a elaboração de políticas públicas de saúde e contribui fortemente com o planejamento, monitoramento, identificação de fatores de risco, assim como para a definição de prioridades de ações em prevenção e combate às doenças. Ações estas que beneficiam milhões de brasileiros. A Declaração de Óbito tem dois objetivos principais. O primeiro, de caráter epidemiológico, é de ser o documento padrão que alimenta o sistema de informações sobre mortalidade. O segundo, de caráter legal, é de ser o documento necessário para o registro da certidão de óbito pelos cartórios de registro civil. A emissão da declaração de óbito é ato médico segundo a legislação do país. É atribuição médica definida em resolução do Conselho Federal de Medicina. A emissão da declaração de óbito é gratuita e é parte integrante da assistência médica. A declaração de óbito ela é um instrumento muito importante para o diagnóstico da situação de saúde nas regiões e nos municípios. Infelizmente, os nossos profissionais médicos ainda, em muitas localidades, não entendem a importância desse documento enquanto um instrumento de planejamento e gestão, pois as informações obtidas através desse documento, ou seja, a declaração de óbito, vai nos orientar em relação aos investimentos, às propostas de ações de saúde que trarão benefícios com diminuição da mortalidade nessas cidades e regiões. A declaração de óbito é um ato médico, portanto, é obrigação do médico preencher o formulário adequadamente, o formulário de declaração de óbito. O médico deve ter cuidado no preenchimento dos dados para que ele identifique realmente a pessoa que morreu com o documento para que não haja engano no preenchimento. O documento não pode ter rasura. Identificando as causas de óbito, a Secretaria de Saúde pode, através de ações de saúde, combater aquelas principais causas. Através disso, nós vamos fazer planejamentos para diminuir essas causas de óbito. É importante ressaltar que o médico tem responsabilidade ética e legal pelo preenchimento correto e completo de todos os campos da declaração de óbito. Recomenda-se que, na hora de preencher o documento, destaque as 3 vias para que o carbono do papel não interfira nas informações das folhas. Procure ter em mãos algum documento de identificação com foto. Se não for possível, recorra ao prontuário médico. Escreva de forma legível, não utilizando siglas para descrever as doenças ou lesões que levaram ao óbito. Com relação ao preenchimento da declaração de óbito, eu gostaria de ressaltar 2 aspectos. O primeiro é que o médico é responsável por todas as informações que estão declaradas na declaração de óbito. Caso ele não disponha da informação relativa àquele campo, ele deve colocar um traço, não deixando nenhum campo em branco. Outra preocupação diz respeito aos óbitos infantis, né, que estão contemplados no bloco 5, em especial a variável peso de nascimento, que é a variável mais importante, a variável preditora mais importante da mortalidade infantil. Gostaria de ressaltar também a diferença entre os conceitos de morte fetal, aborto e nascido vivo. Primeiro é o conceito de aborto. Trata-se de aborto, aquele produto de concepção humana que não apresentou nenhum sinal de vida ao nascer e que tinha peso inferior a 500 gramas, idade gestacional menor do que 20 semanas e ou estatura menor do que 25 centímetros. Neste caso, não há necessidade de declaração de óbito.
Por outro lado, se esse produto de concepção humana não apresentou nenhum sinal de vida, mas tinha um peso superior a 500 gramas, idade gestacional maior do que 20 semanas e ou estatura maior do que 25 centímetros, é conceituado como óbito fetal e deve receber uma declaração de óbito que será emitida pelo médico que vinha prestando assistência à mãe. Nascido vivo, por outro lado, é aquele neném que apresentou sinal de vida independentemente de seu peso, de sua idade gestacional e de sua estatura. Neste caso, ele deve receber uma declaração de nascido vivo e, a seguir, uma declaração de óbito, mesmo que ele tenha vivido apenas alguns minutos. E os campos 43 e 44, que referem-se aos óbitos maternos e que, infelizmente, ainda são bastante mal preenchidos em nosso estado. Algumas normas que o médico deve obedecer para a correta emissão da DO são: declarar óbitos que tenham sido verificados pelo médico, nos quais a identidade do falecido puder ser determinada e não houver suspeita de óbito ter ocorrido por causas não naturais, ou seja, por acidente, agressão ou ter sido autoprovocado. Nos casos em que a identidade não puder ser determinada ou suspeita-se de morte violenta, somente o médico legista, após necrópsia, pode emitir a declaração de óbito. A declaração de óbito deve ser emitida sempre que possível pelo médico que vinha prestando assistência ao paciente. Na sua ausência, ela deverá ser emitida por médico substituto pertencente à mesma instituição. Nos casos de morte sem assistência médica, a declaração deverá ser emitida por serviço de verificação de óbito. Onde não houver esse serviço, qualquer médico da localidade deverá emitir a DO. Com relação a esse aspecto, eu acho muito importante a gente esclarecer dois conceitos que estão aí envolvidos: o que é morte com assistência médica e o que é morte sem assistência médica. A morte com assistência médica é aquela morte que sobrevém quando o doente vinha sendo acompanhado naquela morbidade que o levou ao óbito, mesmo que ele não tenha tido um médico ao seu lado no momento da sua morte. Por outro lado, se a doença ocorre e o paciente não tinha acompanhamento médico, trata-se de um óbito sem assistência médica. Um dos campos da DO que mais exige atenção é o campo sobre as causas da morte. Neste espaço, serão inseridas quais doenças, estados mórbidos e lesões que contribuíram para o óbito, ou seja, as causas imediatas e intermediárias, além da causa básica da morte. Causa básica da morte é a causa que desencadeou a sequência de eventos que levou ao óbito. O enunciado das causas de morte deve refletir uma opinião informada do médico sobre as afecções que levaram ao óbito e sobre as relações existentes entre elas. Por outro lado, ele deve evitar colocar sintomas e modos de morrer, como, por exemplo, insuficiência respiratória, parada cardiorrespiratória e falência de múltiplos órgãos. O preenchimento das causas da morte requer muita atenção por parte do médico na hora de preencher a DO. Por exemplo, um homem, 35 anos, contraiu hepatite viral quando tinha 18 anos. Aos 30 anos, um médico diagnosticou cirrose hepática. Hoje, às 11 horas da manhã, começou a expelir sangue pela boca e nas fezes. Foi levado ao pronto-socorro e faleceu às 17 horas. Ele era alcoólatra e tabagista. O preenchimento ocorrerá de baixo para cima, partindo da causa básica da morte até a causa terminal ou imediata. O alcoolismo e o tabagismo podem ter contribuído para a morte, mas não fazem parte da sequência acima, então serão relatados na parte 2 da DO. Um pedreiro, 32 anos, caiu de um andaime. Foi encaminhado para um hospital onde fez cirurgia em virtude de um traumatismo crânioencefálico, vindo a falecer 3 dias depois. Neste caso, o corpo deve ser encaminhado ao IML e somente após a autópsia o médico legista preenche a DO.
Do ponto de vista epidemiológico, nos interessa em epidemiologia conhecer principalmente as causas de morte, todas as causas e a chamada causa básica, aquela causa que levou ao início do processo mórbido que levou ao óbito. Então, por exemplo, não interessa na epidemiologia nós sabermos que o indivíduo morreu por metástases múltiplas, por exemplo. Nos interessa saber qual foi o câncer primário, né? Se foi um CA de mama que levou a uma metástase, ou se foi, por exemplo, um CA de estômago. Por quê? Porque a causa básica que vai ser codificada e que vai dizer quais são os problemas mais importantes que ocorrem na população. Em relação, então, à mortalidade, o preenchimento desse documento é fundamental. E é fundamental que qualquer óbito que ocorra seja preenchido esse documento, né, a declaração de óbito, que vai alimentar o sistema de informação sobre mortalidade, o SIM. A DO é a única fonte de informações sobre as causas de morte no Brasil. Por isso, ela é importante para subsidiar o planejamento de ações de saúde.